Bem-vindos de volta, pessoal! Neste vídeo, vamos dar uma olhada de perto em uma das tecnologias novas mais promissoras em comunicações espaciais globais. A Alemanha está assumindo um papel de liderança no desenvolvimento de satélites de comunicação a laser, que prometem mudar a forma como os dados se movem em órbita e entre a Terra e o espaço. Esses satélites não são apenas modelos de teste, mas parte de redes reais sendo implantadas na Europa e além. Ao aprender como eles funcionam e as vantagens que trazem sobre os sistemas de rádio tradicionais, podemos entender melhor o que esperar em um futuro próximo. Por favor, inscreva-se agora. Para começar, precisamos entender por que os satélites precisam de links de dados mais rápidos. A comunicação via rádio tradicional tem servido às missões espaciais por décadas. Funciona enviando ondas eletromagnéticas em frequências de rádio, através de antenas para estações terrestres ou entre satélites. No entanto, as frequências de rádio têm largura de banda limitada e enfrentam um congestionamento crescente à medida que mais satélites são lançados. Esse congestionamento torna mais difícil garantir altas taxas de dados e baixa latência. A comunicação a laser oferece uma maneira de superar esses limites, transmitindo informações com luz, em vez de ondas de rádio. Satélites de comunicação a laser utilizam feixes de luz altamente focados na faixa do infravermelho próximo. Esses feixes conseguem transportar muito mais informação do que os sinais de rádio, pois o comprimento de onda é bem menor. Uma única conexão a laser pode transferir dados a taxas medidas em gigabits por segundo, em comparação com as dezenas ou centenas de megabits típicas dos sistemas de rádio avançados. Na prática, isso significa que satélites com terminais a laser conseguem transmitir conjuntos inteiros de imagens de alta resolução ou dados científicos em minutos, em vez de horas. Para usos como observação da Terra ou segurança, essa velocidade é crucial. A Alemanha se posicionou como uma das líderes nesta tecnologia através de empresas como a TESAT SpaceCom. A TESAT já utilizou terminais de comunicação a laser em diversos satélites europeus e até mesmo em missões com a Agência Espacial Europeia, a nossa querida ESA. Seus terminais alcançaram links de múltiplos gigabits por segundo entre satélites separados por milhares de quilômetros. É como uma ponte de luz, conectando o cosmo. A empresa enfatiza a confiabilidade desses terminais em condições espaciais, incluindo mudanças térmicas e vibração. Afinal, no espaço, não tem moleza. Ao escalar a produção, a Alemanha busca tornar a comunicação a laser uma parte padrão das futuras constelações de satélites. Eles estão com a faca e o queijo na mão para dominar o futuro das comunicações espaciais. Uma das grandes vantagens dos links a laser é que são muito difíceis de interceptar ou interferir. O feixe é tão estreito que, a menos que um receptor esteja diretamente alinhado, ele simplesmente não detectará o sinal. Isso dá aos usuários comerciais e governamentais muito mais confiança na segurança de seus dados. Já os sistemas de rádio podem ser facilmente interferidos por qualquer um que transmita em frequências similares. Com lasers, o nível de precisão necessário para atrapalhar um link é tão alto que é considerado algo extremamente improvável. Isso torna os satélites a laser muito atraentes para a defesa e comunicação governamental segura. A largura de banda é outro ponto crucial. Um sistema de radiofrequência pode usar canais de algumas dezenas de megahertz, enquanto um sistema a laser pode explorar canais na faixa de terahertz. O aumento no espectro disponível se traduz diretamente em maior capacidade de transmissão. Para ilustrar a diferença, podemos imaginar um único satélite a laser transmitindo mais dados em uma hora do que uma frota inteira de satélites baseados em rádio de tamanho semelhante. Essa eficiência reduz o custo por bit de transmissão e possibilita serviços que antes eram impraticáveis, como armazenamento em nuvem em tempo real vindo do espaço. A comparação entre a latência na comunicação via rádio e a laser também favorece os lasers. Latência é o atraso entre o envio e o recebimento de dados. Já que tanto o rádio quanto a luz viajam na mesma velocidade no vácuo, o fator principal é a capacidade de codificar e decodificar informações rapidamente. Terminais a laser utilizam métodos de modulação avançados que reduzem a sobrecarga e aumentam a velocidade.
Em redes intersatélites, onde os dados precisam saltar por vários nós, a economia cumulativa de latência pode ser significativa. Isso poderia permitir a transmissão quase em tempo real de dados de sensores de uma parte do globo para outra. A forma como a modulação funciona em sistemas ópticos é, na verdade, diferente da rádio. Na comunicação via rádio, a fase e a amplitude são frequentemente variadas em uma frequência portadora. Mas em sistemas ópticos, os engenheiros podem usar modulação de intensidade, modulação de fase ou até mesmo modulação de polarização do feixe de laser. Essas técnicas permitem que múltiplos canais de dados sejam codificados no mesmo fluxo de luz, o que aumenta a capacidade. A codificação de correção de erros também é mais eficiente em sistemas ópticos, já que o feixe mais estreito reduz a interferência. O resultado é um sinal de maior qualidade com menos retransmissões, o que melhora ainda mais a latência e a confiabilidade. Os métodos de codificação em links a laser são altamente avançados. A modulação de amplitude em quadratura e a modulação por posição de pulso são comumente usadas, mas pesquisas recentes exploram a codificação multinível, onde vários bits são representados por cada pulso de luz. Isso permite que gigabits de dados sejam transmitidos por segundo, mesmo com terminais compactos. Engenheiros alemães têm se concentrado na criação de sistemas que podem adaptar sua codificação em tempo real, dependendo da qualidade do link, muito parecido com o streaming adaptativo na internet. Quando as condições atmosféricas ou erros de apontamento reduzem a clareza do link, o terminal pode mudar automaticamente para um código mais robusto. As estações terrestres, por sua vez, apresentam seus próprios desafios. Quando um feixe de laser atravessa a atmosfera da Terra, ele é distorcido pela turbulência. Para superar isso, são usadas ópticas adaptativas. Esses sistemas contam com espelhos deformáveis que podem mudar de forma milhares de vezes por segundo, corrigindo a distorção atmosférica. Sensores de frente de onda detectam como a luz está sendo curvada e fornecem feedback para o espelho. Estações terrestres alemãs e europeias, equipadas com ópticas adaptativas, conseguem recuperar um sinal que, de outra forma, seria disperso, tornando os downlinks ópticos viáveis, mesmo em condições não ideais. A Tesat SpaceCom, em uma jogada estratégica digna de um bom time de futebol, firmou parcerias com grandes nomes internacionais, dentre eles a gigante Airbus Defence and Space, ampliando o alcance e a adoção de suas tecnologias. Seus terminais estão sendo integrados a AOS satélites do Sistema Europeu de Retransmissão de Dados, que funcionam como verdadeiros roteadores de dados de alta velocidade no espaço. É como ter um Wi-Fi potente cobrindo o planeta. Esse sistema permite que os satélites de observação da Terra enviem dados imediatamente, sem a necessidade de esperar para passar por uma estação terrestre. É a praticidade de não precisar esperar o sinal da internet em casa. A Comissão Europeia incentiva essa iniciativa, vendo nela uma forma de aprimorar a resposta a desastres e o monitoramento de segurança. Ao ter acesso à informação em minutos e não em horas, os tomadores de decisão ganham uma vantagem clara em situações que exigem rapidez, como uma corrida contra o tempo. Outro estudo de caso envolve o trabalho da Tesat, com constelações internacionais de banda larga. O equipamento alemão já está se provando nos mercados comerciais, com operadores de satélite do mundo todo escolhendo os terminais da Tesat para a capacidade de comunicação entre satélites. O número crescente de compradores demonstra que essa tecnologia foi além da demonstração, entrando em uso generalizado. Isso também destaca como a Europa pode competir eficazmente em um setor muitas vezes dominado por fabricantes na Ásia e nos Estados Unidos. Do ponto de vista técnico, alinhar dois satélites para criar um link de laser estável não é trivial. A precisão de apontamento deve estar dentro de alguns microradianos, o que significa que o sistema tem que manter o feixe travado no alvo, apesar do movimento da espaçonave em órbita. A Tesat desenvolveu espelhos de direção fina e sistemas de rastreamento de circuito fechado que alcançam essa precisão. Os terminais também usam lasers de sinalização para ajudar a adquirir o link antes de mudar para o feixe de alta velocidade de dados.
Essas inovações são cruciais, porque mesmo um pequeno desalinhamento pode quebrar a conexão. O gerenciamento térmico é outro desafio de design. Diodos a laser geram calor, e no espaço não há ar para dissipá-lo. Engenheiros dependem de tubos de calor e radiadores para afastar a energia térmica de componentes sensíveis. Os terminais da TESAT demonstraram que podem operar por anos sem degradação, graças a um projeto térmico cuidadoso. Isso contrasta com protótipos anteriores de outras empresas que sofriam de superaquecimento ou vida útil limitada. A confiabilidade do hardware alemão é uma das razões pelas quais ele foi selecionado para missões europeias de ponta. Olhando para 2026, podemos esperar um aumento significativo no número de satélites equipados com terminais a laser. Diversas constelações europeias de banda larga e observação da Terra têm previsão de incluí-los como equipamento padrão. Isso expandirá a capacidade de retransmissão de dados disponível para governos europeus e operadores comerciais. As previsões sugerem que, até 2026, mais de 100 terminais a laser ativos poderão estar operando em órbita, apenas a partir de satélites europeus. Isso marca o ponto em que a comunicação a laser passará de experimental para algo corriqueiro. Até 2027, a expectativa é que a adoção se espalhe por múltiplas camadas orbitais. Constelações em órbita terrestre média podem usar links ópticos para conectar satélites de navegação, melhorando a resiliência e a precisão dos sistemas de posicionamento. Constelações em órbita terrestre baixa dependerão cada vez mais de links cruzados a laser para rotear o tráfego diretamente no espaço, em vez de passar por estações terrestres congestionadas. Analistas esperam que pelo menos 5 grandes operadores de satélites implementem grandes constelações com terminais ópticos até 2027, colocando milhares de unidades em serviço. A Alemanha se beneficiará diretamente como fornecedora desses equipamentos. Até o final da década de 2020, poderemos ver a integração de links a laser em missões interplanetárias. A Agência Espacial Europeia já discutiu a possibilidade de usar links ópticos para orbitadores de Marte. Embora o foco atual seja a órbita da Terra, os benefícios a longo prazo da comunicação óptica para o espaço profundo são enormes. Um único terminal óptico poderia entregar a mesma taxa de dados de Marte, que atualmente requer antenas de rádio muito grandes na Terra. O trabalho pioneiro da Alemanha neste campo a posiciona como um fornecedor-chave caso tais missões avancem. As implicações de médio prazo incluem a formação de verdadeiros troncos de dados de satélite no espaço. Com os enlaces a laser interligados, os satélites não precisam mais enviar todos os seus dados diretamente para o solo. Em vez disso, eles podem passá-los por uma rede de pares até que cheguem a uma estação terrestre disponível. Esse modelo espelha o funcionamento da internet na Terra, com roteadores e pontos de comutação. O papel da Alemanha no fornecimento do hardware para essas redes espaciais a coloca em uma posição estrategicamente importante para a economia de dados global. Há desafios a serem enfrentados também. Um dos problemas é a padronização dos protocolos. Empresas diferentes construíram terminais a laser que nem sempre se comunicam entre si. A Agência Espacial Europeia está trabalhando com a TESAT e outras empresas para desenvolver padrões comuns para que satélites de diferentes fabricantes possam se comunicar. Outro desafio é o custo. Embora os preços tenham caído, cada terminal ainda representa um investimento significativo. A produção em massa vai ajudar, mas é preciso encontrar um equilíbrio entre desempenho e acessibilidade. Certo. Então, outra consideração é a regulamentação. Como os feixes de comunicação a laser são muito estreitos, eles não interferem nas alocações existentes do espectro de rádio. No entanto, diretrizes internacionais ainda precisam ser criadas para um uso seguro. A União Internacional de Telecomunicações começou a discutir estruturas para a comunicação óptica. A liderança da Alemanha neste campo garante que os interesses europeus sejam representados nessas discussões. Ao moldar as regras cedo, a Europa pode evitar os gargalos que têm dificultado a gestão do espectro de rádio. Do ponto de vista competitivo, a Alemanha enfrenta rivais no Japão,
e na Coreia do Sul, que também estão desenvolvendo comunicação óptica avançada. No entanto, a maturidade do hardware alemão proporciona uma clara vantagem inicial. Se as tendências atuais se mantiverem, os terminais alemães estarão em centenas de satélites antes que muitos concorrentes saiam da fase de protótipo. Isso proporciona receita e influência na evolução do mercado global. Também garante que a Alemanha permaneça um parceiro indispensável em projetos de satélites multinacionais. Olhando mais adiante para o início dos anos 2030, especialistas esperam que a comunicação a laser se torne o padrão para todas as novas plataformas de satélites, independentemente do tipo de missão. Observação da Terra, navegação e constelações de banda larga integrarão terminais ópticos como equipamento padrão, e até mesmo pequenos CubeSats podem carregar versões miniaturizadas. À medida que os preços caem e os protocolos se padronizam, as redes ópticas podem abranger não apenas a órbita da Terra, mas também se estender a portais lunares e missões a Marte. Para a Alemanha, isso significa o crescimento contínuo de seu setor aeroespacial e um papel sustentado na formação da infraestrutura de comunicações globais da próxima década. Para os espectadores, a principal conclusão é que os satélites de comunicação a laser não são ficção científica ou promessas distantes. Eles já estão operando hoje, e até 2026 farão parte das operações diárias de satélites. Isso significa internet mais rápida vinda da órbita, monitoramento mais ágil do clima e de desastres, e comunicação mais segura para governos. A Alemanha construiu silenciosamente uma forte base industrial nesta área, e seu papel só vai crescer nos próximos anos. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.